Isto vai servir só para apresentar o que lhes trouxe, muito misturado e confuso, e que não são propriamente cábulas, mas são materiais avulsos. Bem, o sermão de Santo António aos Peixes é obrigatório, mas apenas integralmente os capítulos 1 e 5. Já agora podemos ver aqui o esquema dos capítulos. Isto é, já está, estou aqui no final da página. E temos aqui uma súmula dos 6 capítulos. E cá está o primeiro capítulo, que é curto, a apresentação do conceito predicável, explanação, e depois termina a apresentação de Santo António como modelo de pregador. Eu saltei a menção ao conceito predicável e depois a invocação à Virgem Maria, com que termina essa primeira parte do sermão, que é mais curta do que as outras. Bem, a última, a sexta, também é mais curta. Depois vêm, como sabem, os louvores em geral, que é o capítulo 2, Louvores aos Peixes. Depois vale a pena mesmo assim rever estes capítulos que não são, digamos, os integrais, os de leitura integral, mas que têm sido perguntados em exame. Eu tive a ver as provas destes 2 últimos anos e em 2 destas provas, destas 4 provas, considerando que cada ano tem 2 chamadas, em 2 delas havia Padre António Vieira. E nunca saíram textos nem do primeiro nem do quinto capítulo. Era uma vez do capítulo 2, precisamente aqui dos louvores em geral, e depois das repreensões em geral, que é o capítulo 4. O capítulo 3 já agora são os louvores a 4 peixes. E o capítulo 5, já agora, são as repreensões a 4 peixes em particular, e já sabemos que um deles nem é peixe, o polvo. Mas estava a dizer que nos exames saiu do capítulo 4 repreensões em geral, portanto, e do capítulo 2. Portanto, tem de ter uma ideia do que se passa em todos. E pronto. Mas vamos voltar aqui às apresentações. Eu pus nestas apresentações, que tive de dividir em 2, são 600 slides, portanto já não cabia. E então tive de dividir em 2 apresentações e atirei tudo o que no 11º ano vimos de apresentações. Muitas destas coisas agora não, depois vocês, se quiserem, darão um relance aos slides, mas admito que a maior parte disto não interessa. Estava aqui à procura. Já sabemos que o sermão foi feito em São Luís do Maranhão, numa capela de Mariantes. Vale sempre a pena lembrar, cá está o conceito predicável, vale sempre a pena distinguir, já agora, pregar aos peixes, não é?
demos a homografia entre pregar e pregar. Não confundam dar um sermão e pregar. Dar um sermão tem um sentido corrente que é diferente de proferir um sermão, de pregar, de dizer um sermão. Estava aqui a ver se encontrava uma página que nos interessasse mais. Tenho aqui a nota que a 160 pode ser mais útil. Depois vocês verão isto. Bem, mas estava aqui um resumo da conceito predicável, o exemplo da invocação a Maria, já tínhamos visto. Estas divisões segundo a retórica, com exposição, confirmação, peroração, exórdio, talvez não sejam assim tão importantes, mas pelo menos lembrem-se que o capítulo 1 é o exórdio. Isso talvez valha a pena saber. Esta metáfora do sal, falámos dela recentemente, portanto não a vou repetir. Mas eu estava-me a lembrar que era importante não confundir, isto é muito incipiente, mas Santo António e o Padre António Vieira. E já agora, o Padre Vieira não estava a falar a peixes, embora use essa alegoria. Mas o auditório dele eram os colonos em São Luís do Maranhão. Também não eram os índios, que provavelmente não iam à igreja ouvi-lo. Provavelmente não, de certeza. Vejam como nós, à medida que dávamos o Padre António Vieira, também nos dispersávamos imenso por uma série de coisas. Mas eu ia chegar ao slide 160 porque tenho aqui a nota de que esse pode interessar em alguma coisa. Vejamos. Olhem, é o que tinha acabado de dizer. Santo António diferente de Padre Vieira. Também o tinha dito. Catequizar os colonos, influenciar os colonos, catequizar os índios. Sim, é diferente. Catequizar os índios, mas não catequizar os colonos. Mas influenciar os colonos. Ele estava a criticar aqueles a quem se dirigia. São os destinatários da pregação, são os destinatários do sermão. Não digam pregou os peixes, ou pregou aos peixes. Mas, de qualquer maneira, isso foi Santo António, não foi o Padre Vieira. Pronto, podemos avançar talvez para a outra apresentação, que é esta, e que tem a parte, tenho aqui a nota de que no slide 130 pode interessar. Vamos lá num instantinho ao slide 130. É lembrar a composição, a organização do sermão. Depois temos aqui nas repreensões em particular, primeiro os roncadores, depois os pegadores, os pegadores que muito provavelmente é a rémora que ele já tinha louvado, mas que aqui critica. Mas neste capítulo não diz o nome, mas a rémora é um pegador. Os voadores e o polvo, que também vimos recentemente. Valia a pena depois reverem isto, porque se pega aqui mesmo em frases dos roncadores que tipificam a arrogância, a soberba, já se sabe, tudo isto são
pretextos para criticar os homens, os pegadores, o oportunismo, o parasitismo, os voadores, a ambição, a vaidade, a presunção. E vejam também depois sempre a organização é muito semelhante, dá depois sempre exemplos históricos ou, enfim, às vezes míticos, religiosos também. Depois também a menção sempre da virtude de Santo António a contrastar com na repreensão de cada peixe, o Padre Vieira começa por apresentar o animal, depois descreve a prática ou as características, finalmente encontra defeitos dos homens que correspondem àquelas características criticadas. Isto era para lhes preparar um pedido, uma tarefa, não era? E talvez só ao slide 205. Não sei o que é que terá para eu ter aqui anotado. É um questionário que a certa altura fizemos sobre estas matérias. E então o exórdio ocorre no início de um discurso, sendo a peroração a parte final. O texto do sermão que lemos em aula resulta da passagem escrita que o seu autor anotara havia anos. Isto é importante, pode às vezes ser útil, e lembrei-me agora, ainda não apareceu naquela parte C mais teórica o Padre Vieira. Será que é este ano que pedem que de cor falem sobre o sermão de Santo António aos Peixes? E aí podia ser útil lembrar que este é um género oral, o sermão, que depois é passado a escrito, mas muita desta organização em paralelística e cheia daquelas figuras de simetria, lembrem-se até, por exemplo, do quiasmo, e depois aquelas enumerações, tudo isso são truques para possibilitar ao ouvinte ir fixando melhor, seduzir melhor, porque são figuras de estilo também que ajudam à passagem oral da mensagem. E nós temos de admitir que até o texto escrito já está carecido, já se suprimem aspectos importantes, não é? Da voz, dos gestos até, ele estaria naquele púlpito e era um espetáculo realmente. Segundo Vieira, nos dias dos santos, os pregadores devem imitá-los. As citações são da Bíblia, e dos teólogos, enfim, mas são argumentos de autoridade. O conceito predicável é vós sois o sal da terra. Isto há bocado dissemos já. Também o dissemos, e Santo António viveu em Lisboa e Pádua, não é? Mas é o Santo António, nós agora estamos a falar do Padre Vieira, não é? E pronto, a série que apresenta peixes que são protagonistas do sermão é o Peixe de Tobias, que é louvado, o Torpedo, que também é louvado, e o Roncador, que é criticado. O Sermão de Santo António foi pregado em São Luís de Maranhão, em meados do século XVII. Nos capítulos 2 a 5, já o dissemos, não é? Elogio em geral, elogio especificamente. Vocês gostam de dizer em específico, mas em específico não é muito elegante. Repreensão dos peixes em geral, repreensão a algumas espécies de peixe. 4. Maria vem de Senhora do Mar, isto é o que diz o Padre Vieira, mas é uma falsa etimologia. Diz logo no exórdio, não é? É com isto que ele termina o capítulo 1. Uma das características louvadas aos peixes, mas
nos louvores em geral, é fugirem dos homens. A correspondência entre peixes repreendidos e defeitos dos homens é por esta ordem: roncadores, pegadores, voadores, polvo, soberbo, oportunismo, ambição, fingimento. O peixe Tobias é gabado pelo seu fel, que tem efeitos benéficos em termos oftalmológicos. Bem, verão depois isto, se quiserem. A referência ao Ícaro tem que ver com o defeito de se querer mais do que se consegue, não é? Pronto. Deixemos então as apresentações só para ver o que ainda havia aqui mais útil. Eu pus uma edição digital, mas se calhar melhor era terem o livro do 11º ano por perto, mas para quem tenha perdido, olhem. Ou então, se calhar ainda melhor, descarregarem um PDF. Pus depois declamações ou leituras do sermão, aquela muito histriónica do Ari dos Santos e outra mais calma. Não sei, às tantas, se calhar podiam, quanto aos capítulos 1 e 5, ouvir mesmo também. Esta parte de conceitos úteis ao estudo do sermão, não sei se não é demasiado teórica. Uma aula vida em português do Brasil, não é assim uma coisa que se deva fazer, estar a recorrermos a estes vídeos, assim, às vezes quase comerciais da net, mas este não está muito mal, mas se calhar não valia a pena dispersarem-se. E cá estão os tais esquemas que fui buscar a uma sebenta que talvez sejam agora úteis. Olhem, vejam o que ainda. Eu creio que neste caso o que devem fazer é tentarem lembrar-se da intriga, se assim podemos dizer. Depois, sabendo bem a intriga, se lhes for dado um texto, mesmo com as dificuldades do português do século XVII, será mais fácil desenvenciarem-se. Há ainda a vaga hipótese de sair qualquer coisa na parte C, aí portanto sem um texto, e teriam vocês de criar um ensaio. Não sei se esta parte inicial aqui, que eu não acho tão útil, nesse caso já podia ser mais útil, com um discurso mais académico. Mas enfim, esperemos que não saia a tal parte C. E pronto, desculpem esta demora toda.